Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre terremoto nos Estados Unidos. Você sabia que o Alasca e a Califórnia são os estados com mais terremotos nos Estados Unidos? E com terremotos que causam mais dano à propriedade e que acabam machucando pessoas também. Aqui onde eu moro, no estado de Utah, a gente tem a sensação de que terremoto não é um problema, mas a verdade é que todos os dias, várias vezes por dia, nós temos terremotos aqui, mas eles são tão leves que são praticamente imperceptíveis. A gente não sente. Mas 2 anos atrás, em 2020, logo no início da pandemia, nós tivemos um terremoto forte na 5,7 e existe uma expectativa de que vai ter um outro terremoto muito grande, que pode acontecer a qualquer momento nos próximos 20 anos. Não se sabe ao certo, mas essas expectativas. Existem ciclos ah, ao longo das eras da história, né, dessa região aqui, e a gente está justamente na época em que tem algum outro terremoto para acontecer. Nesse terremoto de 2020, nós estávamos em casa, já tinha começado o lockdown por causa da pandemia, todas as empresas tinham enviado os funcionários para trabalhar em casa, a grande maioria pelo menos, e eu era uma dessas funcionárias que estava trabalhando de casa. Era 7 horas da manhã, já estava sentado trabalhando, estava numa poltrona próxima à janela da minha casa, e nós morávamos na época no segundo andar em um apartamento. E aqui, muito diferente do Brasil, onde tudo é feito de alvenaria, tudo bastante firme, as casas aqui elas são feitas com material um pouco mais fraco, mais leve, parecendo aqueles drywalls, né, com madeira e isso é um pouco de enchimento para poder isolar do frio. E é muito comum tremer o chão dos apartamentos, até das casas, se você tem um andar superior. Então, se alguém passa andando, batendo o pé forte, ou passa correndo, uma criança passa correndo, dá para sentir o chão tremer. Então, eu já estava acostumada com o chão tremendo, morando no apartamento no segundo andar. Mas nesse dia eu senti um tremor extremamente forte. Não foi só o tremor, veio com um som muito alto. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, mas na hora que começou a tremer e chacoalhou bastante, eu tinha certeza que era um terremoto. Veio aquele som de coisa chacoalhando e eu achei que fosse alguém descendo as escadas do prédio do lado de fora, mas isso foi um pensamento de um segundo e aí eu senti que aquilo não era normal, que era realmente um terremoto. E meu marido ainda estava deitado, ele veio correndo para ver o que tinha acontecido, o que era aquilo, aquele tremor horrível. E as crianças estavam dormindo e continuaram dormindo, não perceberam o que aconteceu. E muitas outras pessoas, muitos outros amigos que moram por aqui, que moram um pouco mais longe do epicentro, nem perceberam. Quem estava deitado, muita gente não percebeu o que aconteceu. Mas quem estava mais perto do epicentro, que é mais ou menos a 30 minutos daqui de carro, sentiu forte. Via de amigos que tiveram parede rachada na casa. No centro na capital do estado, em Salt Lake City, teve uma área e um comércio que desabou, mas ninguém saiu ferido até onde eu sei. Mas que foi um grande susto, foi. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir, eu não tive condições psicológicas de continuar dentro de casa, muito menos de trabalhar. E eu comecei a juntar as coisas, fazer malas, eu já tinha algumas bolsas de emergência, que aqui é muito comum de ter. E eu coloquei todo mundo preparado, mandei as crianças colocarem os sapatos e ficarem prontos. Fui ao posto de gasolina, comprei mais gasolina, enchi galões de gasolina para colocar no carro, para o caso de ter que viajar para outro estado, sair de casa, alguma coisa assim. E meu marido correu no supermercado e já tinha muitas coisas faltando por causa da pandemia. Ele comprou mais algumas coisas, eu fiquei preparada para sair de casa. Não sei nem para onde que a gente ia. No caso de um outro tremor, um tremor mais forte, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu sabia que eu precisava estar preparada para sair de casa no caso de um tremor maior e um desabamento. Mas esse pânico todo é bem coisa de quem é estrangeiro, de quem mora num país como o nosso, tão abençoado, tão maravilhoso, né? O Brasil, que não tem esse tipo de problema, né? Mas aqui a gente precisa aprender a lidar, ou saber o que fazer numa situação de emergência.
As crianças na escola sempre têm o que é chamado de drill, que são aquelas simulações, aqueles treinos para não só para terremoto, mas para qualquer outro tipo de emergência, por exemplo, tiros, né? As crianças sabem o que fazer na escola, se pegar fogo, se ouvirem tiros, se tiver um tremor. Então, eles têm algumas simulações, às vezes é só ensaiado, eles avisam, "Ó, hoje nós vamos ter um drill, é isso que vocês precisam fazer." Eles treinam as crianças e às vezes, como aconteceu na escola da minha filha essa semana, tem um drill de verdade, né? Eles não avisam os alunos, eles tocam a sirene, né? Aquele alarme de emergência, e as crianças, sem saber se é de verdade ou não, precisam fazer o que elas foram instruídas a fazer. Então, se é um tremor, eles têm que se esconder debaixo das mesas e esperar o tremor passar para sair da escola. Se é uma coisa que eles não sabem, né? O que está acontecendo, só ouviu a sirene, eles precisam se alinhar junto com a professora e sair ordenadamente da escola para esperar do lado de fora. E do lado de fora da escola existe um ponto de encontro, então todas as crianças com as professoras vão se encontrar nesse lugar e as professoras é que vão verificar se está todo mundo ali, se não tem ninguém faltando, para poder determinar se precisa voltar, buscar alguém, né, e entrar em contato com as autoridades locais se precisar. Para a gente que é adulto, nas faculdades, nos trabalhos, né, nas empresas também tem treinamento. A primeira instituição onde eu estive presente aqui nos Estados Unidos foi numa universidade. E logo na primeira semana de aula, a polícia veio, né, veio um oficial da polícia, né, e a universidade tem um departamento de polícia lá dentro. E veio essa pessoa e deu várias instruções de segurança, não só em casos de desastre natural, mas também outras coisas quanto roubo e, enfim, qualquer tipo de violência, e ensinou os alunos o que tinha que ser feito se alguma coisa daquelas acontecesse. Em todas as empresas que eu trabalhei, também teve algum tipo de treinamento para casos de emergência, então os funcionários sabiam o que fazer, e eram geralmente treinamentos muito simples, mas os funcionários sabiam o que fazer em caso de tiro, em caso de incêndio, em caso de falta de energia ou de terremoto ou qualquer coisa desse tipo. E o que a gente faz como adulto quando a gente está em casa, com a nossa família, não está nem na escola, nem no trabalho? A gente também recebe algumas orientações aqui, eu ouvi muito das crianças principalmente, e na igreja e na comunidade, nós estávamos ouvindo bastante sobre terremoto na época que teve o terremoto em 2020. Então eu sim entrei em pânico, confesso, mas poderia ter sido pior, eu acho que eu não estava preparada psicologicamente ou emocionalmente, mas eu já tinha me preparado materialmente para aquela situação. Então, nós temos bolsas de emergência aqui em casa, a gente já tem há alguns anos. Cada criança tem a sua, cada adulto tem a sua, e geralmente fica perto da saída de casa, né? Quando a gente morava em apartamento, era só uma saída, então as bolsas ficavam ao lado da porta, hoje a gente já deixa na garagem, mas cada um tem sua bolsa, que tem uma muda de roupa, tem lanterna, tem pilhas, tem materiais para aquecer, tem fósforo, por exemplo, tem umas pastilhas que vendem aqui que você abre, sacode e coloca na mão ou dentro do sapato para poder aquecer. A gente tem manta térmica, não sei se vocês já viram, mas é tipo aquela que as ambulâncias, a polícia tem, que é um saquinho bem pequenininho com uma mantinha de um negocinho desse tamanho de alumínio, que você abre, 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 abre e vira uma manta enorme e aquece. A gente tem saco de dormir também, desses que vêm pequenininhos, né? Apito, para o caso de ficar preso em algum lugar e precisar chamar socorro, pedir socorro e não ter como gritar. A gente tem algumas coisas de comida também que demoram muitos anos a estragar. E cada bolsa tem alguma coisa desse tipo, materiais de higiene também. Então a gente já tem algumas coisas para o caso de um terremoto, um caso de a gente precisar sair às pressas de casa. Isso é super, super, super importante de ter. Mas além disso, a gente também precisa se preparar em ter um plano, né? E depois desse terremoto, nós juntamos com a família, ensinamos as crianças, conversamos, fizemos um combinado do que fazer em caso de emergência. Então, eles sabem para onde ir se tiver um incêndio na casa, por exemplo, né? A gente tem uma saída, a gente mora numa casa, a gente tem uma saída na frente e uma saída atrás. Então, eles sabem para onde que eles devem ir para todo mundo poder se encontrar. Porque se um sai pela frente, o outro sai por trás, e aí o que está na frente pensa que o que está lá atrás está dentro da casa e volta para salvar, pode acontecer uma tragédia, né? Que poderia ter sido evitada. Além disso, aqui no estado de Utah, assim como na Califórnia e outros estados, muitos outros,
O verão é muito intenso e é muito comum ter queimadas, às vezes criminosas, mas geralmente acidentais, né? Por algum motivo pega fogo na mata, e aqui tem muitas montanhas e muita gente que mora nessas montanhas, e aquele fogo alastra rapidamente. Então as pessoas também precisam ter um plano de evacuação para o caso de incêndio. Aqui onde nós moramos, a gente mora numa cidade muito bacana aqui em Utah, no bairro bastante residencial, e a gente tem uma vizinha, nossa frente, mora na casa da frente, que é uma vizinha muito bacana, muito comunicativa, ela conhece a vizinhança toda, todo mundo que mora na rua, todo mundo que mora nas outras ruas também. E essa semana ela veio aqui, ela mandou um papelzinho pra gente, ela falou, ó, amanhã vai ter um terremoto, né? Vai ter um drill na nossa cidade e vai ter um terremoto às 6 da tarde. Então, depois do terremoto, vocês precisam vir na minha casa, porque ela é a capitã dessa vizinhança aqui. Na verdade, ela é a capitã só dessa rua, tem outros capitães nas outras ruas. Ela falou: vocês vêm aqui às 6 da tarde, depois do terremoto, para avisar que vocês sobreviveram. E aí nós fomos lá agora há pouco na casa dela, né? Ela estava na porta de casa, ela fez os cookies, fez cupcakes para dar pra gente, né? As crianças estavam ajudando. Na verdade, eu esqueci disso. Então, uma das crianças dela bateu na nossa porta e falou: vocês sobreviveram ao terremoto? Eu nem estava lembrando do terremoto. Falei: sim, nós sobrevivemos. E a gente foi lá, ganhou os docinhos, né? Que ela tinha feito com as crianças. E ela tinha uma lista de todas as pessoas que moram na rua. Família Soares, que é minha família tal, o número de pessoas em cada família. E à medida que as pessoas iam lá para falar, ó, sobrevivemos, ela marcava, essa família tá bem. Né? E depois ela falou, família tal morreram. Mas ela me explicou como é que funciona. Ela disse que se tiver, por exemplo, um incêndio e a gente precisar evacuar a nossa casa, né, porque tem fogo vindo para perto, ela vai ser notificada pela cidade, porque ela está cadastrada lá como capitã dessa região, e ela vai entrar em contato com a gente, se a gente não tiver cadastrado com a cidade, né, não tiver recebendo notificação. Ela vai bater na nossa porta e falar, a gente precisa sair de casa agora. Isso porque aqui na cidade de Linden, que é onde a gente mora, só tem um carro de bombeiro. É uma cidade pequena, tá? Quando eu falo cidade, você pensar em termos de Brasil, você mora em Rio de Janeiro, São Paulo, vai pensar num lugar gigantesco, né? Mas as cidades aqui em Utah são muito pequenas, é tamanho talvez menor ainda que um bairro no Rio de Janeiro, é bem pequena. Então, na cidade de Linden só tem um carro de bombeiro, mais ou menos 30 policiais e tem 2 ambulâncias. Né? E no dia a dia atende muito bem, né? Não tem muitas emergências, mas um evento desse, né, de estar vindo fogo, como é que 30 policiais e alguns bombeiros vão bater na porta de todo mundo e avisar todo mundo, né? Imagina se a gente não tiver comunicação, né? Não perder os telefones, não tá funcionando a internet, não sei. Não dá para eles fazerem isso. Por isso que esses voluntários da vizinhança é que entram em contato com os vizinhos, batem na porta e falam, ó, vocês precisam evacuar porque tá tendo um incêndio, tá vindo aqui. Nunca aconteceu. Já aconteceu assim uma vez que eu estava num parque, nós estávamos fazendo churrasco, acho que não era churrasco, era uma festa junina com amigos brasileiros num parque público, e estava tendo um incêndio próximo. E a gente sabia disso, nós fomos assim mesmo, porque o incêndio estava um pouco longe, estava do outro lado da montanha. E aí, no meio da nossa festa, veio uma pessoa de moto, né, alguém que trabalhava para a polícia, para os bombeiros, e ele passou por nós e falou, precisa sair agora, porque o fogo está vindo para esse lado de cá. E a gente foi, guardou as coisas e fomos embora. E esse rapaz de moto continuou passando pelas trilhas, né, subindo a montanha para ver se tinha mais alguém na montanha ou naquele parque que não sabia do incêndio e que não tinha evacuado ainda, para poder tirar todo mundo de dentro do parque e todo mundo para casa em segurança. Né? Tinha até um policial no estacionamento, né, dando orientações, foi super tranquilo, né? A gente estava super de boa, né, justamente porque eles estavam preparados para isso. E aqui na vizinhança, se o caso for um terremoto, né, já é diferente, ninguém vai bater na porta para avisar que está tendo terremoto, mas a gente precisa depois, né, acabou o terremoto, parou de tremer, a gente sai de casa, precisa sair de casa e precisa esperar o terremoto passar. Né? A orientação não é sai correndo quando começar a tremer, porque é mais perigoso, algum objeto pode cair, a gente pode tropeçar e se machucar ou ficar preso em algum lugar. Então, se protege debaixo de alguma coisa, passou o tremor, sai de casa.
Não pegue nada, só as bolsas de emergência que já devem estar no local fácil, de fácil acesso, né? Que você não precisa voltar para dentro de casa ou procurar dentro de um armário, subir escadas ou ir para o quarto para pegar, né? Tem que estar realmente de fácil acesso. E a gente sai de casa e avisa a capitã da rua, né, que é minha vizinha aqui de frente, que nós estamos bem. Se nós não formos lá bater na porta dela, ou se ela não vê a gente na rua, ela vai saber que tem alguma coisa errada e aí vai procurar a gente. E isso é uma maneira também de evitar que muita gente ligue para a polícia. Então vamos dizer que uma casa teve alguma coisa desabando, alguém se machucou ou alguém ficou preso nos escombros, né? Então, ao invés de todo mundo ficar ligando para a polícia, né, encher o call center da polícia com várias ligações por causa do mesmo incidente, uma pessoa só, que é a capitã, vai fazer essa ligação. Vai falar, olha, está acontecendo isso e isso, ou alguém desapareceu, ou tem alguém que está com a perna quebrada, tem alguém sangrando. Então, eu acho muito bacana essa organização que eles têm. Não é todo lugar que funciona assim. Talvez em outras cidades que tenham índice maior de terremoto tenha ainda mais preparo. Talvez em algumas outras não tenha preparo nenhum, ou seja, algo mais leve. Eu já morei em outros lugares que era apartamento e não tinha isso, porque os vizinhos geralmente não se conhecem tão bem. Mas aqui morando em casa, a comunidade é mais próxima, né? Todo mundo tem criança, geralmente, ou se vê com mais frequência, né, do que no apartamento. Então existe essa comunicação melhor, as pessoas conseguem se conhecer, saber a rotina dos outros, então, se não vê alguém ali, vai saber que tem alguma coisa errada. Eu acho isso muito legal e é também o conforto pra gente, né, de saber que tem alguém observando, né? Eu morei antes num apartamento e que ninguém conhecia a gente. E então falava assim, se acontecer alguma coisa, a gente morrer dentro de casa, só vão descobrir quando estiver fedendo e o cheiro estiver chegando lá no apartamento de baixo, no apartamento do lado, né? Porque ninguém sabia da gente. E aqui a gente tem essa segurança de que, não, se acontecer alguma coisa, rapidamente os vizinhos vão perceber e vão poder vir ao nosso socorro. E aí tem muita gente que fica, né, talvez esteja me assistindo aí do Brasil e falando assim, nossa, nunca vou para esse lugar, que horror, né? Vou morrer num tremor de terra ou sei lá o quê. Mas realmente a gente tem mais incidência, mais chances de ter esse tipo de desastre natural, né? Queimadas, os terremotos, talvez outros problemas. E a gente sabe que no Brasil também tem muita enchente, né? Tem outros problemas que acontecem, deslizamento de terra, mas é muito mais seguro, eu acredito, quando a gente passa por essas coisas aqui, porque existe todo um preparo, as pessoas se preparam com antecedência e existem muitos órgãos governamentais e não governamentais que chegam e ajudam quando alguma coisa ruim acontece, né? Ajudam com abrigo, com comida, né? É até bonito de ver, a gente sempre está vendo nas notícias coisas assim que acontecem em outras regiões e vem gente de todo lugar para poder ajudar, né? Enviam doações, ou vão pessoas até o local para poder ajudar a reconstruir, poder ajudar as pessoas que estão precisando. Então eu ainda acho que passar alguns apertos desse aqui é mais menos sofrido do que é no Brasil, onde a gente vê realmente as pessoas ficam na necessidade, né? Muita gente que perde as coisas nas enchentes, por exemplo. Eu vejo daqui assustada, triste, porque tem regiões que tem alagamento no ano seguinte tem alagamento de novo, e no outro de novo, e parece que ninguém faz nada, como se não soubesse que aquilo fosse acontecer, né? É diferente de um terremoto, que é mais difícil de prever, né? Alagamento é mais claro, porque acontece todos os anos nas mesmas regiões, né? Então é isso, pessoal. Me conta o que vocês acharam. Se vocês têm medo de alguma coisa desse tipo, terremoto, incêndio, essas queimadas, furacão, tornado, né? Isso pelo menos não tem aqui em Utah, mas tem algumas outras regiões que é o destino de muitos brasileiros. Mas é bom saber um pouquinho, né, do que fazer, como é que funciona. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente sobre a bolsa de emergência, o que a gente coloca na bolsa de emergência, como é que a gente se prepara, o que fazer nessas situações. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Não deixa de interagir comigo.
E vamos lá, vamos sugerir outras coisas, me conta a experiência de vocês, o que que vocês têm medo, né? E a gente vai falando um pouquinho mais sobre essas coisas. Vejo vocês na próxima. Obrigada!